Boa noite. Nós estamos aqui em mais uma sexta-feira para promovermos o nosso Talk Idosar. O nosso Talk Idosar, como vocês já sabem, é mais um formato de live que nós temos, onde nós trazemos um profissional, uma pessoa especialista naquele tema que vai ser abordado. E hoje nós estamos com ela, Daniele Vieira. Daniele Vieira, que tem um projeto social chamado Saúde Mental em Movimento. Nós vamos entender, como esse projeto social funciona, e o interessante é que esse projeto social, ele traz, aquilo que nos afina. Por isso que nós convidamos a Daniela, porque é um projeto, ela trabalha com um projeto que trabalha com idosos. E dentro desse nicho, de pessoas que estão idosando, tem um público especial, de pessoas que têm a patologia de Parkinson e Alzheimer. Então, Daniela já está aí conosco. Daniela já vai entrar para falar conosco e conversar, tá? Mas antes, eu quero lembrar você, e comemorar com você, porque nós celebramos na segunda-feira uma parceria com a Avante Rio Turismo. Para quê? Para a gente promover com segurança e excelência passeio para as pessoas idosas, com segurança, seguro viagem, entretenimento, enfim. Nós já temos 3 itinerários que nós publicamos ontem, corre lá. O nosso primeiro itinerário é para o sítio Jonossac, que vai acontecer no dia 18 de março. 25 de março nós temos o passeio para a Conservatória lá em Valença. Jonossac é Itaguaí, Conservatória é Valença. E no dia 21 de abril nós vamos para Ilhas Tropicais em Mangaratiba. Os 3 passeios excelentes. Na nossa publicação tem toda a descrição, toda a informação de cada itinerário. Você vai ver lá os valores por faixa etária, Tem valor especial para o idoso, óbvio, que é o nosso público, é o nosso nicho, mas tem também para outras faixas etárias lá também. Lá tem como fazer, informações de como fazer Pix, como fazer transferência, cartão de crédito. Deixamos o nosso telefone, nosso e-mail. Você tem o nosso próprio Instagram, então você pode fazer pelo direct também. A gente faz passeios fechados para um grupo fechado. Você que é residente de LPI, gestor de LPI, pode nos contratar, tá bom? Síndico, que tem muitos idosos lá no condomínio, fecha um pacote com eles também. Sou representante de associação de moradores. É só entrar em contato que a gente consegue fazer isso de boa, tá bom? Vieira. Daniele Vieira, você já consegue entrar e falar conosco? Te mandamos um convite aí. Daniela, boa noite. Boa noite. Você ouviu aí que eu já estava dando algumas informações, preliminares, porque o nosso público, a gente sempre gosta de deixar ele muito bem informado, tá? Bom, nós queremos muitíssimo te agradecer por esse convite aceito. Eu fiquei muito feliz porque, como eu te disse anteriormente, hoje está completando uma semana que eu soube do seu projeto social. Fiquei inflamada, animada, já querendo me enganjar, E essa live é o início, de uma possível parceria. Parceria de divulgação, parceria, Enfim, a gente vai ver como isso vai se desenvolver. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite de participar desse Talk Idosar, tá bom? Obrigada então, eu vou por me convidar. E falar da sua formação, Enfim, fique à vontade. Eu sou Daniele Vieira, Sou professora de educação física. E desde que eu comecei como estudante de educação física, eu sentia que meu coração vibrava, por pessoas especiais, pessoas que necessitavam de um olhar diferenciado.
E aí fui me especializando, né? Então, fiz pós-graduação em Atividade Física Adaptada e Saúde Mental, fiz mestrado em Gerontologia, com uma tese, o exercício aeróbico na doença de Alzheimer, e fiz cursos muito direcionados para Alzheimer, Parkinson, questões neurológicas, também depressão, ansiedade, então fazia cursos na área médica, né, quando era possível, congresso, e assim foi acontecendo, assim foi o meu caminho. E aí hoje eu tô aí. Daniele, enquanto você estava falando da sua formação, eu estava assim, gente, ela é tão novinha e já tem esse conhecimento todo. Você estava falando, gente, mas ela é tão novinha, né? Então, Cara, nem tanto. é Enfim. novinha. É novinha. Dani, da onde que veio esse seu despertamento, né, para estar atuando diretamente com esse público, principalmente olhando para esse público que tem eu posso falar patologia, doença, qual é o melhor termo? Doença. Doença, né? Da onde que veio? Veio da infância? Aconteceu alguma coisa lá na infância que despertou esse gatilho? Porque a palavra do momento agora é gatilho, né? Então, assim, na verdade, eu tive uma avó com Alzheimer, né? Mas não tive muito contato quando ela estava com a doença. Eu tive contato antes da doença, mas depois ela foi cuidada um pouco mais afastada e a gente não fiquei muito próximo. Mas eu acho que foi muito, assim, trabalhar com ele, sem dúvida nenhuma. Eu lembro que quando eu era muito criança, eu terminava de almoçar, eu ia deitar com os meus avós para ver televisão, ver o Silvio Santos, né, o programa de domingo que eles adoravam. Então, eu ficava lá conversando com os meus avós. Eu sempre tive um vínculo muito grande com os meus avós, sabe? Mas em relação às condições de Alzheimer e Parkinson, eu acho que foi um despertar mesmo no coração, assim, sabe? Eu acho que foi um propósito que veio, e aí eu acredito muito nisso, né? Em Deus, e aí Deus vai te guiando, né? Se você realmente estiver fazendo os caminhos corretos, né? Seguindo os caminhos que ele pede para você seguir, eu acho que ele vai te guiando. E aí eu fui me encontrando nessas áreas, né? Meu primeiro estágio foi com síndrome de Down. E aí tive a minha primeira aluna de personal com esquizofrenia, e aí fui gostando da área, e aí quando eu vi, eu já estava dentro de um laboratório da UFRJ falando sobre depressão, ansiedade, Alzheimer e Parkinson. E aí foi crescendo, e aí fui recebendo muitos alunos de Alzheimer e Parkinson, mas de forma personalizada, individual, né? E aí, quando eu recebia esses alunos, eu pensava, bom, vou analisar a metodologia de treino para aplicar para esses alunos, como existe para ganhar massa muscular, para emagrecer, para diabético, hipertenso. E aí não tinha uma metodologia de treino para eles, né? E aí eu falei, por que não, ao longo do tempo, a gente conseguir montar uma metodologia? E aí foram 10 anos de trabalho, né? De treinamento personalizado individual, observando o aluno, vendo o que funciona, o que não funciona. E aí um dia eu falei, agora eu quero tentar juntar, porque a parte social é muito importante, né? Então, foi quando eu consegui um espaço, que eu consegui juntar, fazer uma aula coletiva para pessoas com Alzheimer e Parkinson. E aí, aonde eu tenho a minha metodologia e aplicado de forma coletiva, que foi o boom, assim, né? A gente vê resultados incríveis no dia a dia. Aí vai passando uma semana, 2 semanas, um mês, você fala assim, não é possível que é aquela pessoa que começou com a gente há um mês atrás, assim, sabe? Então, assim, resultados mesmo na qualidade de vida, na maneira de interagir, de se portar, no humor, sabe? É, na parte funcional. Então, é incrível. Ai, meu Deus, eu estou aqui encantada, porque realmente Deus é bom.
né? Ele leva a gente para lugares inimagináveis, né? Só a gente se Com certeza. colocar à disposição dele. A mesma coisa é o idosar. Eu nem sabia que o idosar iria alcançar essa proporção. Eu fico assustada também, sabe? Mas eu não quero fazer nada da vontade do Senhor. Mas você falou de metodologia de treino. E aí, pela sua fala, é um ineditismo. E que você vem trabalhando nesse percurso já tem 10 anos. Pergunta que não quer calar. Você patenteou essa metodologia de treino? Se não patenteou, por favor, faça isso urgente. E qual é a metodologia que você usa para aferir a evolução da pessoa? É só no âmbito observatório ou você tem uma espécie de ficha ou outra coisa? Na verdade, assim, eu patenteei marca, patenteei tudo, né? Quando eu criei o nome, Saúde Mental em Movimentos, tudo foi patenteado. Bom, A metodologia que a gente usa, na verdade, não seria bem um método, né? Seriam avaliações, né? Então, a gente tem as avaliações funcionais, a gente tem avaliações cognitivas, a gente tem uma avaliadora, né? Que é a Natasha, nossa fisioterapeuta, e aí ela faz as avaliações antes, faz avaliações depois. Em alguns casos, a gente não consegue fazer avaliação, né? Mas a gente está sempre com filmagem, a gente filma todas as aulas. Então, somos 4 professores dentro da piscina e eu fico do lado de fora, verificando pressão arterial, frequência cardíaca, verificando os dados vitais antes e depois do treino, né, deles, fazendo uma anamnese diariamente com eles antes e depois. E aí a gente faz filmagem todos os dias para a gente enviar para os familiares, porque não é sempre que os familiares levam, às vezes eles têm um acompanhante, então eu faço esse contato diário com os familiares. Então a gente consegue ver, mesmo que eles não tenham essa avaliação, a gente consegue ver pelas filmagens, a maneira que eles estão de caminhar e como eles estão caminhando. No Instagram mesmo, a gente tem alguns antes e depois, algumas postagens que são incríveis, assim, postura, a marcha. Então a gente tem as nossas avaliações. E o próprio feedback da família e do paciente, né? Então, esse é inquestionável, né? Exato. E assim, que presente que Deus te deu, né? Essa metodologia de treino. Então, assim, você deve estar sendo assim, muito procurada, porque assim, é um ineditismo. Qual é a sua área ali geográfica de atendimento? Você atende de qualquer lugar? Como é que é isso aí? Qual é o seu nicho geográfico? Então, assim, Se a pessoa a gente tem... lá no estado quiser aproveitar os seus serviços, contratar, ela consegue? Hoje a gente atende de forma personalizada, né? A gente então atende na casa das pessoas. É óbvio que isso tem um investimento maior da família, não são todas as pessoas que conseguem. Por quê? Porque o profissional, tanto eu quanto a minha equipe, a gente tem o custo com deslocamento, né? O tempo que a gente fica de trânsito, porque a gente recebe por hora. Então, tem o atendimento personalizado, que é nas casas das pessoas. A gente tem um atendimento nos nossos locais de atendimento, que a gente aluga piscinas no Rio de Janeiro para a gente fazer esse tipo de serviço. Hoje a gente atende no bairro do Flamengo, muito pertinho do metrô, não precisa nem atravessar a rua, na mesma calçada, e a gente atende no Shopping Tijuca, na Academia Bodytech no Shopping Tijuca, e no Flamengo, no Espaço Aquático, no Flamengo. Entendi. No finalzinho, deixa o telefone, embora eu já vi que tenha lá na sua bio, né? Na bio tem lá. Segue aí, eu tô vendo, Dani, tem um monte de gente aqui, hein? Tem gente que já falou aqui, lindinha, sou fã, estão acenando, estão colocando coração, estão colocando sempre. A galera está interagindo. Você que está aí ouvindo a gente, pode fazer perguntas, tá? A gente interage bem. Mas eu peço também para que você siga a gente aí no Idosar. Clica aí, seguir e Idosar. E segue também, gente, Saúde Mental em Movimento, para você estar aí acompanhando tudo que essas meninas, a equipe propõe, fez, tá bom? Então não deixe de seguir, coisa boa a gente tem que seguir. Dentro ainda
dessa questão, né? O saúde em movimento, o saúde mental em movimento. Quando eu leio, né, o nome desse projeto social, não me remete ao público de pessoa idosa em si, porque infelizmente nós estamos num contexto social em que essa questão mental, né, a saúde mental, ela tem atingido a todas as faixas etárias. Pergunta que não quer calar. O projeto Saúde Mental em Movimento é para todas as idades ou é para um público específico, no caso, a pessoa que está idosando? Então, saúde mental em movimento surgiu com a ideia até de reencontro comigo, né? Porque assim, eu tenho transtorno de ansiedade, tenho depressão, tenho transtorno obsessivo compulsivo, então ao longo da minha vida eu fui estudando para entender o que acontecia na minha cabeça e aí desde, vamos dizer assim, muito nova eu entendi a importância da saúde mental, da gente ter um olhar diferenciado para a saúde mental. E uma saúde mental que não é bem cuidada, ela pode se transformar em doenças como Alzheimer, né? Como Parkinson, pode desencadear um AVC, entre outras diversas condições prejudiciais para a nossa saúde. Então, eu pensei, por que não um olhar diferenciado para a saúde mental? E o Em Movimento tem a ver com a minha formação, né? Que é a educação física. Então, estar sempre em movimento. Movimento do corpo, movimento da mente, movimento da alma, movimento da vida. A gente tem que estar sempre se movimentando para que a nossa saúde mental ela esteja boa, né? Ou pelo menos em tratamento, vamos dizer assim. Então, daí veio essa ideia. E aí, a gente só atende o idoso? Não, a gente só não atende criança, tá? Mas a gente atende adolescente. A empresa, na verdade, ela surgiu com a ideia, com foco no Alzheimer e Parkinson, que foi a minha formação. Mas o que aconteceu ao longo desse caminho? A gente começou a receber pessoas que não tinham Alzheimer e Parkinson, mas que gostavam do nosso tipo de atendimento, né? Que é um atendimento onde a gente não proporciona só o exercício físico, mas a gente trabalha muito de forma afetiva, focado muito em psicologia positiva. Então, a metodologia ela não gira em torno só do exercício, né? Então, um olhar diferenciado para a família, a gente conseguir fazer uma escuta ativa e encaminhar para profissionais que, de fato, possam ajudar. Porque quando a pessoa recebe diagnóstico de Alzheimer ou Parkinson, eles não vêm com manual de instrução, então a família não sabe como fazer. Então, eu escuto, eu acolho e eu encaminho, né? Então, a gente tem uma rede de profissionais que ajudam a gente, sejam eles psicólogos, terapeutas ocupacionais, que são os nossos parceiros e a gente encaminha. Mas, enfim, ao longo da trajetória, que não é uma trajetória ainda grande, mas é uma trajetória rica e a gente tem 3, 4 anos de empresa, mas de estudo eu já tenho mais tempo, né? A gente começou a receber pessoas que estavam carentes de afeto, pessoas que estavam carentes de atenção, um olhar mais cuidadoso, mais carinhoso. Então, pessoas que não têm Alzheimer e Parkinson, mas têm uma hérnia ou têm uma dor de coluna. E aí, quando a gente começa a conversar e depois a gente percebe, a gente vê que aquilo é resultado de uma somatização, né? Então, a gente encaminha para as pessoas, eles continuam fazendo atividade com a gente. Hoje nós temos 2 autistas não verbais, um de 15 e outro de 20 e poucos anos. Hoje nós temos uma deficiente 100% deficiente visual, então ela não enxerga. Temos pessoas com Alzheimer, temos pessoas com Parkinson, temos pessoas que teve um acidente
vascular, né? E teve o processo de reabilitação com fisioterapeuta e continuou com fisioterapeuta, mas precisava fazer um trabalho mais efetivo e dentro da piscina, efetivo no sentido de ser mais intenso, né? Para gasto de calorias, né? De energias. Então, a gente trabalha em parceria com esses fisioterapeutas. Então, a gente abrange diversas idades, né? E diversos segmentos que precisam desse cuidado e desse olhar especial, mais atencioso, sabe? Dani, você falou então, o atendimento de vocês é bem vasto, né? Bem amplo. E é todo na piscina ou não? Tem partes dele em outros espaços, ainda que seja no torno da piscina, enfim, ou é 100% na piscina. Não é diferente de hidroginástica e hidroterapia? É uma outra proposta? Não, a nossa proposta é uma hidroginástica, porque nós somos profissionais de educação física. Então, o profissional de educação física, ele trabalha com hidroginástica, a hidroterapia seria fisioterapeutas, porém de forma personalizada, entendeu? E trabalhando em cima da minha metodologia dessa forma personalizada. Então, é uma hidroginástica, porém não é uma hidroginástica tradicional, que fica um professor do lado de fora. Sim. E 10, 20 alunos do lado de dentro. Não, nós somos 4, 5 professores do lado de dentro, porque são pessoas que não apresentam condições de estarem sozinhas dentro da piscina. A gente poderia fazer essa atividade pedindo para o acompanhante entrar, mas não é sempre que o acompanhante entra, né? Ou quer entrar, ou tem disponibilidade, enfim. Então, a nossa equipe, a minha equipe, que é uma equipe preparada, ela entra e atua como se fosse esses acompanhantes, porém com toda a formação técnica e científica que a gente fornece para eles. Sensacional. Aqui tem um professor dizendo que é um atendimento super humanizado. E tem também uma pessoa, a Áurea não, peraí, tem um professor, Edinho Marques, ele vai perguntar o seguinte: tem espaço para estágio? Ele já está se colocando à disposição, Dani. E Dosar proporciona isso. Então, assim, a gente tem, hoje nós temos 3 professores, comigo 4 e mais 3 estagiários. Então, assim, é provável que no futuro, a gente precise de mais estagiários, né? Assim como mais professores. A ideia é que esses estagiários que estão com a gente, conforme eles se formem, eles virem os nossos professores e a gente precise de mais estagiários. Por quê? Porque a ideia é que a gente cresça e consiga atender várias localidades, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil de uma forma geral, né? Então, eu vou precisar de braços de confiança. Hoje, no momento, a gente não tem a vaga, né, para estágio, mas a gente com certeza vai precisar. É muito boa essa sua fala, né? Eu vou até repetir, né? Braços de confiança. Porque não é uma questão de estágio, não é só pela oportunidade do estágio ou de trabalhar e pelo dinheiro, enfim, é pela causa, pelo valor disso na vida do ser humano. É igual eu Dosar. Graças a Deus eu sou servidora pública, completo 30 anos de servidora pública. Então, não é a questão financeira que nos move, embora ela seja importante até para a gente crescer e atender mais pessoas, né? Principalmente. Isso. Mas, se a pessoa que estiver conosco não tiver esse entendimento, né? Não dá nem para continuar, né? Com a pessoa. Porque se a proposta não, vou aproveitar, vou ganhar dinheiro, vou não sei o quê, lá paga bem, não é pagamento, né? É você ver que você pode dar dignidade, qualidade de vida, autonomia, devolver o protagonismo para um ser humano. E no nosso nicho, né, voltado para a pessoa que está idosando. Então é muito mais, né, do que o vil metal. Embora afirmando que ele seja importante. Dani, fala pra gente, né? Como é que esse empreendimento tomou
corpo, né? Como é que ele é? As pessoas pagam mensalidade, é por sessão, é parceria, é Então, voluntário? Conta a um pouco gente disso. tem alguns formatos, né? Ah, você até tinha perguntado se a gente atende na piscina. A gente atende na piscina, nesses centros de atendimento que a gente tem. Então, na Tijuca e no Flamengo, a gente atende só na piscina. E na terra, em ambiente terrestre, vamos dizer assim, né? Que não seja um ambiente aquático, a gente atende de forma personalizada. A gente ainda não tem um centro, um espaço que a gente possa atender em ambiente terrestre. Então, a gente conseguiu a alocação de piscinas, então ali a gente faz o trabalho em grupo, de forma coletiva, e na terra a gente faz personalizado. Então, ele tomou corpo, eu acho que quando Deus tocou no meu coração, assim, né? E aí, quando foi aceita a proposta da gente conseguir juntar, fazer uma turma coletiva, né? Então, eu acho que ali começou a acontecer, mas aí veio a pandemia, e aí acabou, parou tudo, e aí levamos uns 2 anos aí para a gente conseguir construir de novo, né? Porque, enfim, compreendo, era o público-alvo, o público que eu trabalho, então ainda existia muito medo, né? Então teve que esperar a vacina acontecer, e hoje a gente está abrindo a quarta turma, porque a gente tem demanda toda semana de aula experimental, duas. Hoje a gente teve 2 aulas experimentais. Essa semana a gente teve, acho que umas 4 ou 5 aulas experimentais nessas 2 unidades que a gente atende na piscina. E aí nós temos alguns segmentos, né? Que é o segmento de aula personalizada, que tem um valor mais alto, mais elevado, justamente por ser individual, por toda aquela questão que a gente já falou. A gente tem o valor da piscina, que tem um valor mais baixo, né? Apesar de eu precisar de mais colaboradores, né? Ter mais pessoas me ajudando nisso. Mas a gente consegue juntar 10 pessoas, então a gente consegue fazer esse tipo de atendimento. Alunos, que eu digo, né, para 4 ou 5 professores. E a gente tem também o projeto social, né, que é o que eu costumo dizer de novo, que foi mais um chamado de Deus. Então, eu já tenho essa vontade de fazer o social há muito tempo, desde criança. E aí, um belo dia, eu acordei e falei, vou escrever um projeto social. Falei com a minha equipe, olha, eu não vou dar aula essa semana, porque eu vou escrever um projeto social. Não sabia escrever um projeto social, e aí escrevi um projeto social. E aí enviei para uma empresa, e aí eu consegui um investimento. Então, hoje, a gente tem um projeto que se chama Ocitocina em Movimento, né? O Ocitocina é o projeto social e ocitocina é o hormônio do amor, né? É o hormônio, o neurotransmissor, né? Que ele é conhecido como hormônio do amor, mas ele é um neurotransmissor. Ele é liberado quando a mãe amamenta, ele é liberado quando a gente dá um abraço mais prolongado, de pelo menos 5 segundos, 6 segundos. O projeto social é isso, ele é o amor em movimento. Então, ficou o amor que transforma famílias, né? Então, a gente tem um projeto social que a gente atende pessoas que não têm condições de pagar, porém, eles precisam estar enquadrados dentro de alguns itens. Condicionalidade. Isso. Então, agora eu entendi. Então, o saúde mental em movimento é um empreendimento, é uma empresa. Isso. Tem ocitocina, gente, que tudo, né? E aí a pessoa, dentro daqueles critérios lá estabelecidos, né? Porque tem todo o financiamento dessa parceria, dessa empresa, ela sendo enquadrada nisso, ela faz as mesmas coisas que são propostas no saúde mental e movimento. As mesmas. Porque eu sempre tive muita vontade de atender pessoas de comunidade
com a mesma qualidade que a gente atende quem pode pagar. A gente não pode diferenciar as pessoas nem por cor, nem por opção sexual, nem por condições financeiras. Então, eu sempre tive isso dentro de mim. Eu sempre quis poder atender as pessoas que não têm como ter esse tipo de suporte. Porém, não atender de qualquer jeito, mas atender com a mesma qualidade que a gente atende. E aí, por isso que eu escrevi o projeto, enviei para uma empresa, a empresa conversou comigo, a gente teve a primeira reunião, e aí no dia 24 de dezembro, às 5 horas da tarde, a empresa me ligou dizendo que tinha sido aprovado. Então foi mais um presente de Deus, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Coisa linda, coisa linda. Gente, ocitocina na veia, hein? Né? O Edinho Marcos está dizendo aqui, ó, amor e cuidado ao próximo. É verdade, essa é a tradução, acho que do nome Daniela Vieira. É a tradução do nome dela, Edinho. Gente, só o Edinho que está comentando, hein? Ó, Vamos lá. Daniele de Jesus. De Jesus, isso aí. Comentem, perguntem para Dani, tá bom? Aproveita porque 1 hora passa rapidinho. Olha só, a gente só tem meia hora para explorar a Dani aqui. Então a gente vai perguntar tudo. Dani. Mas olha só, o meu nome é Daniele de Jesus mesmo, é Daniele de Jesus Vieira. Ah, é? Ah, não sabia. Eu fiquei